Pantera Negra Wakanda Forever com certeza era um dos filmes mais aguardados desse ano, não só pelo fato do que aconteceu com o ator Chadwick Boseman que dava vida ao herói Pantera Negra, mas por também ser uma continuação de um dos maiores e melhores filmes da Marvel, um dos filmes que mais gerou lucro para Marvel, que até mesmo foi indicado às maiores premiações do cinema. E também por ser um filme que vai encerrar a fase 4 da Marvel, que para muitos está sendo considerada como a pior fase do estúdio. E como vocês bem sabem, eu sou um grande fã aí dos filmes da Marvel. A Marvel Studios basicamente criou a minha formação para eu ser esse adorador aí do cinema. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer um vídeo de análise, um vídeo de crítica sobre Pantera Negra Wakanda Forever. Então já que no começo desse vídeo eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Deixa aí o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele ajuda demais no crescimento do canal que vocês nem fazem ideia. Então, sem muita enrolação, bora logo lá começar com esse vídeo. E olha, eu já queria começar dizendo aqui logo de cara pra vocês que Pantera Negra Wakanda Forever é um dos meus filmes preferidos da Marvel Studios. Pra mim, ele entra fácil ali num top 5 dos filmes da Marvel. E cara, eu gostei muito dele, principalmente levando em consideração alguns aspectos mais técnicos. E com isso, o Ryan Coogler, que foi o diretor tanto do primeiro como também foi o diretor desse segundo filme, ele está se tornando a cada dia e a cada trabalho que ele faz um dos meus diretores preferidos. E é engraçado eu analisar isso porque ele é um dos poucos diretores que eu vi ele iniciando a sua carreira, e a cada trabalho que ele vai fazendo eu vou me apegando cada vez mais com a sua obra e vendo que o tipo de filme que ele faz é o tipo de filme que mais me agrada. E eu não sei se eu já comentei isso, mas os aspectos técnicos desse filme, você observa que tem muito a cara do Ryan Coogler. Mas eu queria falar dos aspectos técnicos um pouquinho mais para frente, porque com certeza um dos maiores destaques aqui desse filme são os personagens e os carismas de todos os atores envolvidos nessa produção, porque com certeza o filme ele já estava sendo prometido aí como uma grande homenagem ao Chadwick Boseman. E cara, de fato o legado do Pantera Negra e de tudo que o Chadwick Boseman representou utilizando o uniforme daquele super-herói é muito respeitado aqui nesse filme. É um filme muito emocionante logo aí no começo do filme. E já uma coisa que eu queria deixar avisado aqui pra vocês é que esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo com spoiler. Então se você não assistiu o filme ainda e se você não liga muito para spoiler, pode ficar aqui, e se você ainda não assistiu, fica por sua conta e risco. E cara, eu achei muito interessante como em diversos aspectos, sempre quando eles precisam tocar ali no nome do Pantera Negra ou até mesmo do T'Challa, é sempre de uma forma muito respeitada, e você observa como cada personagem, cada ator sentiu a morte do rei de uma forma diferente. Com isso, a história está intrinsecamente ligada à morte do rei, só que o filme ele não fica o tempo todo pesando nessa questão. Tem toda uma outra trama envolvida por trás, que é uma trama que eu achei muito legal, porque a forma como ela é contada não lembra nem um pouco um filme de super-herói, pois tem um clima político o tempo todo presente ali, é um clima tenso de filme de guerra, de um filme mais de suspense, um filme realmente que envolve algumas questões políticas que estão presentes ao longo do filme inteiro, que eu achei de fato muito legal, pois mostra uma maturidade muito grande aí desse universo da Marvel que estava sendo criticado, principalmente nessa última fase, por ser uma fase onde não leva as coisas muito a sério. Então você ter um alívio, uma respirada e ver uma produção aqui com um clima mais tenso, com um clima mais sério, onde as consequências elas de fato têm um peso, é muito legal. E toda essa trama política e de guerra, ela é desenvolvida de uma forma bem interessante até certo ponto, porque em determinados momentos eles acabam colocando alguns elementos que vão acabando se tornando um pouco confuso para a narrativa. São personagens que vão aparecendo de formas deslocadas, são muitas informações que eles vão colocando o tempo todo no filme. Então, de fato, tem alguns momentos que você observa que tem algumas coisinhas ali que podiam ser trocadas ou não, mas como as coisas elas são conduzidas ao longo da história, você não fica sentindo que a história tá muito maçante, mesmo tendo aquele clima pesado de guerra e de suspense, porque a edição do filme, todos os personagens são muito dinâmicos. Como eu já falei pra vocês, cara, os personagens aqui desse filme, eles são o grande ponto. A Letitia Wright, que é a atriz que vive a Shuri, cara, eu achei ela muito legal, mesmo ela dando aí uma outra interpretação e nos mostrando uma outra camada de sua personagem. Pois quem assistiu o primeiro filme sabe que a Shuri, no primeiro
primeiro ela era o grande alívio cômico, ela é uma personagem que no primeiro filme era muito engraçada e divertida, e você vê a evolução da personagem dela nesse segundo filme é muito legal, só que ao mesmo tempo você fica com um pezinho atrás ali em relação à postura da personagem nesse segundo filme, porque eu pelo menos, eu senti um pouco de falta de ver a Shuri engraçada que a gente viu no primeiro filme, pois eu adorava aquela personalidade da Shuri de super alta astral o tempo todo, e devido tudo que vai acontecendo nesse filme, ela tem que ter uma postura um pouquinho mais séria. É legal, é interessante, mas pelo menos pra mim, que tinha gostado muito da personalidade da personagem no primeiro filme, eu senti um pouquinho de falta. E cara, a atriz que faz ali, a Rainha Ramonda, ela dá também um show aqui nesse filme. A imponência que essa mulher ela tem vivendo essa rainha de Wakanda é incrível. Logo ali nos primeiros minutos do filme, ela faz um discurso em frente a uma organização mundial, que é um discurso muito forte ao longo do filme inteiro. Ela é uma personagem que sempre vai se demonstrando uma personagem muito forte, muito imponente, mesmo não tendo poder, apenas com a sua presença, com a sua entonação de voz, com a forma como ela se porta em determinadas situações. Ela é uma personagem que você vai vendo que ela realmente tem muito peso. Inclusive, eu vi algumas notícias que parece que a Disney ela vai investir em uma campanha aí para ver se consegue uma indicação para atriz no Oscar. Eu não sei se é uma atuação digna de Oscar, mas que essa atriz ela manda muito bem, ela de fato manda muito bem. E outros atores aí que não mudaram muito as suas interpretações do primeiro para o segundo filme, como por exemplo o M'Baku, que vive ali, o líder daquela tribo mais isolada de Wakanda. Cara, ele também tá sensacional. Eu achei um pouco estranha a participação dele nesse filme, porque segundo o próprio ator, o personagem dele teria muito mais participação e uma importância muito maior nesse segundo filme, o que de fato, pelo menos, eu não achei. O ator, ele aparece em momentos mais corriqueiros, é um personagem que de fato é importante para a história, mas pelo que ele tava falando, eu esperava uma participação muito maior desse personagem. E é um personagem que realmente você gosta muito dele, porque ele é um dos alívios cômicos do filme. O ator, ele é muito engraçado, e toda vez que ele tá presente na cena, em uma determinada cena, você sente vontade de querer ver ele a cada vez mais e mais. Como também você vê personagens que eles não necessariamente têm esse lado mais cômico, mas que você quer saber mais sobre a história, que é, por exemplo, a personagem da Nakia, que vive o interesse romântico do primeiro filme ali do Pantera Negra, e no caso, nesse segundo filme, ela tem uma posição mais de espiã, e é muito legal como a personagem é trabalhada nesse segundo filme, pois como eu disse, cada ator e cada personagem sentiu a morte do Pantera Negra de uma forma diferente. Então a forma como eles colocam a personagem nesse segundo filme, eu de fato achei muito interessante, principalmente levando em consideração a cena pós-crédito desse filme, que, cara, é sensacional, é uma das melhores e mais bonitas da Marvel. E uma personagem que também ela tem um grande destaque aqui, que algumas decisões de roteiro envolvendo essa personagem me surpreendeu bastante, é a personagem da Danai Gurira, que agora eu esqueci o nome, eu acho que é Nakia. Não, Nakia é o interesse romântico do Pantera Negra. No caso, eu esqueci o nome da personagem da Danai Gurira, mas ela é a general das Dora Milaje. Ela tá super carismática aqui de novo. Ela é uma personagem que realmente ela interage muito bem, principalmente ali com a personagem da Shuri, e todo o desenvolvimento e algumas coisas que vão acontecendo ali envolvendo a personagem dela algumas coisas que de fato eu não esperava. E uma personagem aí que de fato é nova nessa história, que eu realmente gostei bastante, é a personagem da Riri Williams, que no caso vive a Coração de Ferro. Cara, ela é um alívio cômico do filme, que eu acho que em alguns momentos ela fica um pouquinho deslocada, mas é uma atriz que tem muito carisma, ela é muito engraçada, e você vê que é um personagem que tem um futuro muito promissor na Marvel, levando principalmente em consideração que ela pode ser aí futuramente uma personagem que a Shuri tinha antes nos filmes da Marvel, que era ser aquela jovem mais inteligente, mais engraçada e descolada, e que realmente você vê que ela é uma personagem que a atriz, ela logo de cara já entendeu como que é a sua personagem. Com certeza ela vai levar esse mesmo carisma pra série que ela vai ter lá no Disney Plus. Inclusive eu já fiquei muito ansioso pela série dela. E outro personagem que aparece aqui pela primeira vez nesse filme, que, cara, eu achei sensacional, eu já vou falar aqui pra vocês, que é um dos meus personagens preferidos da Marvel, que é o Namor.
Cara, o ator Tena Huerta, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas cara, esse cara, ele mandou muito bem, porque eu gostei muito da interpretação ali do Namor. Ele é um personagem que, ao mesmo tempo, ele consegue conquistar suas coisas através de um lado um pouquinho mais sedutor. Você observa isso principalmente quando ele leva a Shuri lá pro reino aquático dele. Ele também consegue conquistar suas coisas através da sua imponência. Ele é um ator ali que tem muita presença em cena, e ele é um personagem que tem uma certa bipolaridade. Então você muitas vezes acha que ele é aquele personagem mais frio e calculista, mas em outros momentos você vê que ele é um personagem que grita, que às vezes perde o controle. Então eu achei muito interessante essas camadas do Namor, e com certeza é um personagem que tem muito para ser explorado nos futuros filmes da Marvel. E eu acho que eu consegui gostar bastante desse personagem, principalmente por tudo que eu acompanhei do ator antes do lançamento desse filme, e até mesmo por tudo que eu tô acompanhando do ator depois do lançamento de Pantera Negra 2, porque o ator que vive o personagem Namor, você observa que ele é um cara que o tempo todo ele tá muito empolgado e é um grande entusiasta ali do seu personagem. Você vê que o tempo todo, em diversas entrevistas que ele dá, quando ele vai participar de grandes eventos, ele sempre demonstra ser uma pessoa muito empolgada com o personagem. Ele é aquele tipo de pessoa que, mesmo quando uma conta pequena no Instagram, sei lá, com 200 seguidores, posta algum tipo de conteúdo do Namor, como por exemplo, um desenho ou um mural que foi pintado em determinada região do planeta, é um cara que sempre tá repostando. Então você vê que quando o ator ele realmente gosta e se engaja com o personagem, ele consegue cativar o seu público. E eu acho que toda essa imponência que é colocada do personagem, todo esse lado sedutor e da forma como você fica intrigado e de fato curioso e investido ali com toda a sua cultura, um mérito que deve ser dado pra gente ter esse grande envolvimento, é novamente, cara, aí a direção do Ryan Coogler. Cara, porque o filme e a forma como o Namor é filmado o tempo todo, a forma como as coisas relacionadas ao Namor é colocada pra gente na tela, é de uma forma super inventiva, onde você vê que a trilha sonora do filme está presente o tempo todo. Então quando o Namor ele vai aparecer, é sempre ali de uma forma, eu não diria um pouquinho canastrona, mas é de uma forma onde você vê que a trilha sonora fica pesada, o ator muitas vezes ele é meio que filmado de uma forma de cima pra baixo. Então você vê que o Ryan Coogler, ele de fato teve um cuidado muito grande pra desenvolver o Namor e o personagem ser um antagonista muito forte nesse segundo filme, como também ele teve um cuidado muito grande de apresentar toda a cultura de Talocan, que é a cultura ali do lugar onde o Namor é considerado praticamente um deus. E toda essa cultura ali envolvendo o Namor eu achei muito bem apresentada. Você se investe ali pelo universo de Talocan, ao mesmo tempo que você se importa bastante, não só com o Talocan, que é o reino subaquático, como também você se importa com o que acontece com o Namor, pois ele é um personagem que te cativa e você não quer ver o mal dele, mesmo sabendo que algumas opiniões e algumas atitudes dele estão completamente erradas. Eu gostei de fato ali de todo o visual do Namor e das outros cidadãos do reino de Talocan. A cultura dele é muito interessante, pois é uma mistura de culturas mesoamericanas, pois envolve ali culturas maias também. Então você observa que em determinados momentos, quando vai de fato mostrar um pouquinho mais sobre a cultura de Talocan e vai mostrar um pouquinho mais sobre o Namor, você observa que diversos aspectos dos filmes muda, pois a trilha sonora lembra bastante trilhas sonoras envolvendo povos mais indígenas, como também a edição do filme fica de uma forma um pouquinho mais, não documental, mas fica um pouquinho mais realista, pois em determinados momentos, quando você vê que uma personagem ela tá fazendo uma investigação sobre quem é o Namor, você observa que é tudo filmado ali em cenário real, você vê que não é um set de gravação, então você consegue de fato ali entender que a cultura do Namor está muito interligada ali à cultura mesoamericana e você fica de fato muito envolvido. É até interessante que em determinados momentos do filme, quando eles precisam mostrar que eles estão em determinado local, mostra ali, por exemplo, quando está envolvendo personagens de Wakanda, eles mostram ali as letras em wakandano e depois eles mostram
trouxeram as letras legendadas, né, em português pra gente, e com o personagem do Namor é a mesma coisa, só que eles mudam ali a letra pra linguagem ali do personagem do Namor. É muito interessante que a escrita deles lembra bastante ali grafites, então toda a apresentação ali envolvendo ali o reino de Talocan tem alguns grafites que é o próprio Namor que pinta, que eu também achei visualmente muito interessante. Todo o reino ali, o design de Talocan, eu achei muito legal. Achei que eles conseguiram desassociar bastante do Aquaman, pois o Namor e o Aquaman nos quadrinhos eles são bastante confundíveis, e aqui no cinema, no universo cinematográfico, eles tinham essa preocupação, só que eles conseguiram resolver essa questão muito bem. Inclusive eu posso até dizer que todo o reino de Talocan é muito mais interessante do que todo o reino Atlante que a gente vê lá no primeiro filme do Aquaman. Mas não é só o reino de Talocan que é muito bem explorado nesse segundo filme, pois o Wakanda a gente conhece de uma forma um pouquinho mais profunda, a gente consegue entender um pouquinho mais como funcionam algumas coisas ali no reino de Wakanda, e você consegue observar que mesmo com a ausência do rei, o país de Wakanda continua um império muito poderoso, e tudo que envolve ali a cultura dele é muito interessante, e alguns comportamentos envolvendo os personagens que residem ali, eu achei também legal da forma como eles desenvolvem, pois muitas vezes você observa que até mesmo as pessoas que vivem ali no Wakanda, eles têm uma forma um pouquinho, não rígida, mas eles sempre são personagens ali muito imponentes, então eu achei muito interessante a forma como eles conseguem explorar isso, e a forma como eles conseguem explorar também toda a mitologia de Wakanda, pois se encerrou o Pantera Negra, e depois eles tentam reviver novamente o espírito do Pantera Negra, ao mesmo tempo que eles basicamente redescobrem tudo o que eles sabiam sobre o seu país, pois a princípio como que é o nome do metal? O Vibranium. O Vibranium inicialmente só existia no reino de Wakanda, e agora a gente descobre que no reino de Talocan também tem o Vibranium. Então a forma como eles reavaliam ali toda a cultura do Pantera Negra, eu achei muito legal. E eu queria enfatizar aqui novamente a trilha sonora, cara, porque de fato a trilha sonora aqui desse filme é muito legal, pois assim como no primeiro filme, eles fazem uma mistura ali de elementos envolvendo o hip hop com elementos envolvendo trilhas sonoras mais africanas. Então essa mesclagem que eles fazem ao longo do filme inteiro é muito boa, e a adição ali de trilha sonora que lembra muito ali a cultura indígena é colocada de uma forma sensacional. E de todos os filmes que eu assisti esse ano, cara, que inclusive foram lançados esse ano, com certeza a trilha de Pantera Negra é uma das que mais se destaca. Eu acharia uma injustiça muito grande se esse filme não fosse reconhecido, pelo menos com uma indicação na categoria de melhor trilha sonora do Oscar, porque, cara, reavalia aí todos os filmes que foram lançados esse ano, você não vai lembrar de nenhum que teve uma trilha sonora tão marcante como, por exemplo, de Pantera Negra Wakanda Forever. E olha que no ano passado eu falei a mesma coisa sobre a trilha sonora de Duna, eu falei que era uma das melhores trilhas sonoras do ano, e eu acertei que Duna acabou ganhando o Oscar de melhor trilha sonora, e eu tô cravando aqui de novo que Pantera Negra 2, eu não sei se vai ganhar, mas com certeza que vai ganhar uma indicação aí, porque a trilha sonora desse filme eu realmente achei incrível. E também a música ali feita pela Rihanna, e a forma como eles colocam ali essa música é uma música muito bonita, pois novamente é uma música que basicamente é um tributo ali à morte do Chadwick Boseman. E cara, de fato eu queria ressaltar aqui novamente como que o filme ele super respeita ali a cultura e o legado do Chadwick Boseman, a cultura do Chadwick Boseman, o legado do Chadwick, e como que o manto foi passado ali para as novas personagens, e de como que o personagem do Pantera Negra vai ser explorado futuramente, e a forma que eles escolheram ali para continuar seguindo ali a tradição do Pantera Negra, eu achei uma forma não só muito inteligente, mas uma forma muito respeitosa. Então Pantera Negra Wakanda Forever é um filme que muitas vezes ele desassocia um pouco ali desses filmes mais besteróis e pastelões da Marvel que ela estava fazendo nesses últimos anos, sempre com uma pegada muito cômica. É um filme que é muito emocionante, tem cenas de ação sensacional, que inclusive as cenas de ação desse filme é um outro ponto positivo, ao mesmo tempo que em determinados momentos se torna um dos pontos negativos, pois novamente, cara, você observa que
Ryan Coogler, ele tem um sério problema aqui com a computação gráfica, pois tem muitos momentos que de cara você vê ali que a computação gráfica ela não tá bem feita, e em determinados momentos quando ele opta ali por utilizar a computação gráfica para fazer determinadas cenas de ação, você observa que você não acha muito interessante, ao mesmo tempo que o clímax desse filme é colocado de uma forma ali que de fato eu não gostei deles ter colocado a luta final num navio que tem um design inclusive muito estranho, no meio do oceano, que claramente a tela verde do fundo fica ainda mais ressaltada, mas você acaba relevando um pouco isso porque a luta que tem entre a Shuri, já assumindo ali o manto de Pantera Negra, contra o Namor, é uma luta ali muito tensa, que tem um peso muito grande, onde você sente cada porrada, então você acaba relevando isso um pouquinho, mas o Ryan Coogler tem um sério problema aí com a computação gráfica, que ele precisa resolver isso seriamente. Mas me diz aí nos comentários o que você achou sobre o filme de Pantera Negra Wakanda Forever. Deixa aqui a sua curtida nesse vídeo, porque como eu disse, o seu like ele ajuda demais. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, e até a próxima semana com mais um vídeo de... Nossa, eu ia falar com mais um vídeo de Wakanda Forever. E até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.